Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Se você pretende participar do próximo concurso para técnico bancário da Caixa Econômica Federal, cujo edital está previsto para sair até o início de 2024, esse episódio do DC Entrevista é especialmente voltado para você. Hoje eu trago como convidado um especialista na preparação de candidatos para concursos da área bancária. Eu estou falando aqui do professor Carlos Arthur Newlands, que é funcionário aposentado da Caixa, né? Já trabalhou no banco por mais de 30 anos, e ele é autor de livros sobre o sistema financeiro e bancário e atualidades do mercado financeiro, né? O professor falará um pouco sobre como é trabalhar na Caixa Econômica Federal, dará muitas dicas aí de estudo sobre como se preparar para o concurso e também vai aí apontar aqueles temas sobre sistema financeiro bancário, né, e atualidade do mercado financeiro com mais chance de cair na prova. Professor Carlos Arthur Newlands, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite de participar desse novo episódio aqui do DC Entrevista. Bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar contribuindo, ajudando os futuros colegas, que eu sou um ex-bancário, mas a gente continua sendo sempre bancário. Eu saí da Caixa, mas a Caixa não sai de mim, eu costumo dizer isso. E o que a gente puder fazer para ajudar aquele candidato que está realmente interessado em seguir a carreira bancária, estamos aí. Com certeza. E para começar esse nosso bate-papo, professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua trajetória na Caixa Econômica Federal, né, e qual a experiência que o senhor, né, traz para os futuros candidatos que desejam se tornar um técnico bancário da Caixa. Tranquilo. Bom, eu ingressei na Caixa Econômica Federal ainda no século passado, em 1981, e fiquei lá até 2018, ou seja, foram 37 anos, é isso, né? 37 anos de trabalho efetivo na Caixa Econômica Federal. Ingressei, evidentemente, via concurso público. Na época, o concurso da Caixa a exigência era apenas de primeiro grau, e mesmo assim, a imensa maioria dos aprovados eram universitários, ou com curso superior completo ou cursando. Na época, eu estava cursando, inclusive. E de lá para cá, foi um período de muitas mudanças na Caixa Econômica. A Caixa, em 81, ela tinha apenas 11 anos de empresa pública, porque a Caixa, até 1969, era um conjunto de autarquias federais meio descentralizadas. Só em 1969 para 1970, com a lei que foi promulgada na época, que as caixas econômicas federais se transformaram na empresa pública Caixa Econômica Federal, centralizada. Ou seja, em 81, a empresa, enquanto empresa, ainda era nova, embora tivesse sido criada lá no tempo do Império, mas com várias outras caracterizações. Desde a proclamação da República até 1969, a Caixa Econômica era um conjunto de autarquias federais, uma em cada estado. Então, eu entrei já na consolidação, ou no início da consolidação do processo da Caixa como empresa pública, e de lá para cá, nós passamos por períodos onde a Caixa passou a ter uma postura mais de atuação no mercado, mais integrada entre os seus diversos setores de atuação. Quando eu entrei na Caixa, você, para tratar de habitação, ia num lugar, para tratar de fundo de garantia, ia em outro, e para tratar da sua conta, ia em outro. A partir dos anos 90, com a unificação efetiva das operações da Caixa, todas as necessidades da clientela passaram a ser atendidas no mesmo canal. Na época, eram as agências. E, dos anos 90 para cá, como todo o sistema financeiro, vivenciamos um processo de mudanças muito profundas, com o aumento da digitalização, com o aumento das exigências. Isso é uma coisa muito importante para quem vai prestar o concurso, com o aumento das exigências de
preparação e qualificação profissional para o candidato. Se na minha época que eu entrei, a exigência única era de primeiro grau, hoje o técnico bancário, tecnicamente, teoricamente, é de ensino médio, mas quando você entra no edital, no conteúdo programático, você percebe que é um ensino médio bastante vitaminado. Muita coisa, inclusive, que você não estuda no seu ensino médio formal. Aliás, como a maioria dos concursos públicos, né? Mesmo para cargo de nível médio, né? Você vê técnico. Hoje em dia, o técnico judiciário de Justiça Federal virou nível superior. Mas, por exemplo, no TJ do Rio é nível médio, né? E cai direito. Direito não se estuda, né, no nível médio, né? Apenas nas faculdades de direito, inclusive, né? Então, realmente, já é algo meio que normal, mas, de fato, houve uma mudança na escolaridade do cargo, né, que hoje é nível médio, e também quero acreditar eu que hoje realmente a prova é mais difícil, né? Você tem mais conteúdos para serem estudados do que na época que o senhor fez, né? O que torna hoje um processo um pouco mais complexo, né? Com certeza. Hoje, o conjunto das disciplinas que integram o edital dos concursos públicos de uma maneira geral e dos concursos bancários, que é a minha área, a minha especialidade em particular, ele é muito mais amplo, muito mais profundo, mais exigente, exige do candidato, inclusive, não apenas um conhecimento escolar e acadêmico, mas também um conhecimento do que está acontecendo no mundo, uma boa conexão com a realidade dos fatos. Você tem, por exemplo, a disciplina de atualidades em vários concursos que exige leitura de jornal, porque se refere a fatos do cotidiano e as suas implicações, inclusive na própria atividade da instituição para a qual o candidato está se candidatando. E uma coisa legal que o senhor falou exatamente, esse conhecimento das coisas que estão acontecendo é importante, até porque a Caixa Econômica cobra a redação, né? E a redação, via de regra, costuma ser um tema, né, da atualidade, né? Que o candidato tem que estar antenado aí com as coisas que estão acontecendo. Creio eu que vai ser alguma coisa voltada, né, sempre para essa área do meio bancário, né? Mas sempre envolve conhecimentos da atualidade. Então é fundamental realmente o candidato, né, estar antenado. Não é só estudar, né, professor? As disciplinas da área bancária, né, aquela parte de conhecimento específico, só português, mas realmente tem que ter um contexto maior do que é hoje o país, não é isso? E o mundo também, né? Com certeza, até porque uma coisa muito importante é que o perfil exigido pelos bancos públicos hoje para o candidato também não é mais um carimbador ou um datilógrafo ou um burocrata, digamos assim. É um negociador. O papel hoje do técnico bancário da Caixa, do escriturário agente comercial do Banco do Brasil e as denominações congêneres dos outros bancos públicos é uma pessoa que atende às necessidades do cliente e oferece as alternativas, os produtos, os serviços que o banco detém. Então, o perfil exigido para o profissional hoje é alguém que saiba identificar a necessidade do cliente, conhecer o portfólio de produtos que o banco tem e saber qual a alternativa mais adequada àquela necessidade que o cliente está apresentando. Perfeito. Mestre, assim, o senhor fez o concurso em 1981, né? A gente sempre ouve falar aí, pô, que antigamente, né, os bancos, ser funcionário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, era assim um must, né? Era o que tinha de melhor no serviço público, né? Passamos aí 30 anos. Pode ser que a carreira hoje não seja tão valorizada como antigamente, mas a gente vê hoje que o último concurso da Caixa, salvo, se eu não me engano, de 2014, que foi para ampla concorrência, tivemos mais de 1 milhão de inscritos. Né? O Banco do Brasil também recentemente, né, fez 2 concursos, ambos com mais de 1 milhão de inscritos. Né?
Então, assim, o que torna o concurso de técnico bancário da Caixa Econômica Federal tão atrativo? É mais do que a remuneração e os vários benefícios que o banco oferece? Seria, talvez, a possibilidade de fazer uma carreira, de ter crescimento profissional constante? Eu diria que são duas características dos concursos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em particular, que os tornam tão atrativos e que fizeram com que esses concursos batessem esse recorde mundial. Esse recorde é no mundo. Não existe outro exemplo no mundo de um concurso público que tenha tido uma quantidade tão impressionantemente grande de inscritos. E aí são duas características. Talvez agora com o concurso nacional unificado, né, que vai ter para vários ministérios e órgãos, isso possa acontecer. Mas até então, realmente, do Banco do Brasil, acho que o penúltimo foi o que bateu o recorde realmente de maior concurso do país. E o senhor está falando do mundo, talvez até seja realmente, né? Mas, desculpa ter interrompido, mas qual é efetivamente, então, esses dois grandes atrativos que o senhor destaca? O primeiro, que é muito importante, é o fato de que tem vaga para o país inteiro. Isso é um grande diferencial, porque a maioria dos candidatos não precisa modificar por completo a sua vida ao ser aprovado, especialmente pelo fato de que, já de algum tempo, os concursos, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, eles são organizados por polos e micropolos, ou seja, a pessoa está concorrendo para aquela área e ela sabe que se ela for aprovada e for chamada, vai trabalhar naquela área. É muito diferente de você fazer um concurso, por exemplo, para um ministério, que, mesmo que seja um concurso nacional unificado, não tem dependências do ministério em tudo quanto é lugar do país. Perfeito. Tem grande parte, a maior parte em Brasília e algumas pequenas dependências, algumas pequenas regionais em algumas cidades, não é nem em todas as capitais. Então, esse é um grande diferencial dos concursos bancários, que é o fato da capilaridade, de você ter alternativas de trabalho em qualquer lugar do país, literalmente de Roraima ao Rio Grande do Sul. E a segunda característica atrativa é exatamente a perspectiva de ascensão profissional. Tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica tem a possibilidade de você fazer os processos seletivos internos para passar para cargos comissionados. E aí é importante essa distinção, porque nós temos dois tipos de cargos dentro dos bancos públicos. Nós temos o cargo efetivo, que é aquele para o qual você vai fazer, você que está nos assistindo, vai fazer o concurso, que é o escriturário, agente comercial do Banco do Brasil, o técnico bancário da Caixa e as denominações em conjunto similares dos outros bancos públicos. Mas lá dentro você pode fazer processos seletivos internos, tanto para áreas técnicas, então você vai ser um analista, vai ser um avaliador de penhor, no caso da Caixa Econômica, e outros, um técnico. Um assessor de imprensa, quem é formado em jornalismo, né? Pode trabalhar assessor de imprensa, faz concurso interno. Aí que está em relação à questão de jornalista e comunicação, eu não tenho certeza, mas em relação a outras áreas do nível superior, o concurso é externo também. Então, quando eu entrei para a Caixa, não era. Quando eu entrei para a Caixa, que foi antes da Constituição, existia o concurso interno também para cargo de nível superior. Eu me lembro que alguns colegas que entraram comigo como auxiliares de escritório, na época que se chamava o cargo que foi criado naquele concurso, depois fizeram concurso interno para advogado ou para engenheiro. Hoje não existe mais essa opção desde a Constituição de 88. Então, o advogado da Caixa, ele presta um concurso externo para advogado, engenheiro também. Mas são poucas carreiras. É o engenheiro, o advogado, o arquiteto e, se eu não me engano, o técnico de segurança, né, de segurança do trabalho. O restante é técnico bancário, é cargo de nível médio. E aí, sim, eu falei assessoria de imprensa porque eu conheço pessoas da assessoria de imprensa que são técnicos bancários, né? Ingressaram como técnico bancário, depois fizeram o processo seletivo interno e ingressaram. Ou então até mesmo para ser gerente do banco, né? Para ocupar um cargo de supervisão. Tudo isso é através dos processos seletivos internos, não é isso? Você tem que ser técnico bancário para poder fazer esses processos seletivos internos e ocupar esses cargos.
Exato. Tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, você tem essas duas linhas. Você pode optar pela linha técnica, de analista, assessor de imprensa, avaliador de penhor, na casa da Caixa e outros cargos similares, ou pela carreira gerencial. Aí é supervisor, gerente de atendimento, gerente de agência, gerente geral, e assim vai. Então, essas duas características combinadas, o fato de ser um concurso com muita capilaridade, onde a pessoa não precisa se mudar de estado para poder ser efetivada, pode fazer até na grande maioria dos casos, na própria cidade ou em cidades próximas. Sim. E a possibilidade de ascensão profissional é que tornam esses concursos tão atrativos. Além disso, uma certa estabilidade, embora nós sejamos seletistas, tanto na Caixa Econômica quanto no Banco do Brasil, internamente não existe a previsão de demissão imotivada. Então, se você é um bom profissional, claro que vamos ser francos, verdadeiros, não vamos colocar nenhuma ilusão. Você que vai passar para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil, você eventualmente pode encontrar um chefe maldoso. Pode, acontece. Mas você não vai ser demitido por causa disso. Você pode ter alguns percalços na sua vida, mas também são percalços superáveis. Todos nós que estamos na Caixa já passamos por isso e todos nós superamos esses episódios e a gente continuou na nossa trajetória profissional. Eu fui supergerente de retaguarda, fui analista de recursos humanos e fui também concomitantemente instrutor, que o instrutor na Caixa, no Banco do Brasil também, que chamo de educador corporativo. Não é um cargo, é uma atribuição que você exerce eventualmente ministrando cursos internos de preparação ou de aprimoramento profissional. Esse também é um diferencial importante para a Caixa Econômica e Banco do Brasil, o fato de que são instituições que historicamente investem na qualificação interna dos seus funcionários. Perfeito. Mestre, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você já deu um en passant, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de forma um pouco mais profunda, mas, se possível, até de uma forma um pouco mais rápida também, sobre quais são as atribuições efetivas do técnico bancário? Quais são aquelas responsabilidades e tarefas que o técnico bancário desempenha, principalmente aquele que está ingressando, né? Aquele que está ingressando. Depois, lá dentro, com o tempo, a pessoa vai ocupando outras funções, como o senhor falou. Mas aquele que ingressa, geralmente faz o quê? Isso. Dependendo da onde ele for alocado, e que me parece que a prioridade, tanto da Caixa Econômica quanto do Banco do Brasil, está sendo alocar em unidades de ponta, em agências, em unidades de atendimento direto ao cliente, o papel do técnico bancário recém-ingresso é atender a clientela e dar apoio às atividades de negociação que são promovidas pelos gerentes, porque o gerente tem lá a sua carteira de clientes. Então, basicamente, o técnico bancário atua nessas duas atividades. Também uma atividade que, embora esteja sendo reduzida na sua importância e no quantitativo de funcionários, mas é uma atividade que ainda tem a sua relevância e que normalmente é oferecida aos técnicos bancários de pouco tempo, é a atividade do caixa de agência. Cada vez menos isso acontece, até porque cada vez menos a gente utiliza o terminal do caixa diretamente, né? Cada vez mais as transações são feitas por meio eletrônico, no autoatendimento e nos aplicativos dos celulares, mas sempre tem aquela parcela da clientela, principalmente na Caixa Econômica. Isso é uma característica maior da Caixa Econômica do que em outros bancos, que é uma clientela banco mais social, né? Que é um banco mais social. Então, você tem aquela clientela de mais baixa renda, que tem mais dificuldades, aquela clientela mais idosa, que também é uma característica bastante peculiar da Caixa Econômica, que tem mais dificuldades de operar com as tecnologias de informação. Então, a atividade do caixa de agência na Caixa Econômica
ainda tem uma certa relevância e é uma porta de entrada da ascensão profissional em muitos casos. Perfeito, mestre. Eu queria, então, agora que o senhor falasse, vamos entrar na parte efetivamente de preparação, né? Como se preparar de maneira eficaz para esse concurso da Caixa? Quais estratégias de estudo colocar, né, adotar, melhor dizendo, né, para obter um bom desempenho na prova, independentemente da organizadora que será escolhida, já que ainda não foi escolhida a banca organizadora, pelo menos até o momento que a gente está gravando a entrevista, né? E aí, quais estratégias de estudo adotar? Como se preparar de forma eficaz para esse concurso? Eu diria que para o candidato realmente interessado em conseguir a vaga, ou seja, ele precisa se preparar adequadamente, ele precisa duas coisas. Primeiro, estudar a teoria, e aí, aqui na Degrau Cultural, nós temos alternativas para isso, tanto nas turmas presenciais quanto nos cursos online, para aqueles candidatos que estão numa cidade onde, por exemplo, não tem uma unidade da Degrau, ele pode acessar o curso online. Eu tenho aulas gravadas das minhas disciplinas no Degrau Online também. Então, essa alternativa é muito importante, porque tem muita coisa, como eu comentei, que você não vê no seu aprendizado do ensino médio. As disciplinas que eu ministro em particular, ninguém estuda a atualidade do mercado financeiro e nem sistema financeiro e bancário ou conhecimentos bancários no ensino médio da educação formal. Então, fazer um curso, buscar materiais de apoio para o aprendizado teórico é muito importante. E o outro é fazer exercícios. E aí eu recomendo que o candidato resolva as provas dos últimos concursos que aconteceram de 2020, 2021 para cá. Não pega concurso anterior, porque as provas são muito diferentes. Nós tivemos um período muito grande sem concurso. O último concurso, acho que tinha sido 2015, 2016. 14 para a Caixa. Aí, 2015 para o Banco do Brasil, se eu não me engano. O Banco do Brasil, acho que, se eu não me engano, foi em 2015 e retomou agora em 2021, se eu não me engano, né? Pois é, nós ficamos 6 anos. Ficamos 6 anos sem ter nenhum concurso, nem para a Caixa, nem para o Banco do Brasil. E nesse período, na retomada, o perfil da prova mudou muito. E muitas modificações foram feitas também na legislação e na regulamentação do sistema financeiro. Então, você pegar uma prova de 2014, um monte de coisa que naquela época estava certa, agora está errado. E vice-versa. Então, não faz sentido, você vai se confundir. Pega as provas Caixa Econômica e Banco do Brasil de 2021 para cá, para técnico bancário da Caixa, agente comercial do Banco do Brasil, mesmo aquela prova que foi específica para as pessoas com deficiência, para os PCDs, o conteúdo programático foi basicamente o mesmo, então é uma forma de você ir praticando, porque é fundamental aliar o estudo teórico à prática de exercícios, e a vantagem de a gente já ter tido vários concursos de 2021 para cá é que o candidato já consegue mais ou menos se acostumar com o estilo das perguntas da banca, que era uma coisa que no primeiro concurso de 2021 era uma incógnita, a gente não sabia nem exatamente como que as bancas iam abordar o conteúdo e nem o que ia ser priorizado. Agora a gente já tem uma boa noção em função dos diversos concursos que aconteceram. E o senhor falou de realizar as provas anteriores da Caixa, também do Banco do Brasil, por ser muito similar, mas vale também dos outros bancos públicos, né? Tipo o Banco do Nordeste, se teve concurso de 2020 para cá, BRB, BASA, todos esses valem a pena pegar as provas independentemente da banca organizadora, né? Nesse primeiro momento, pelo menos, né? Enquanto ainda não se tem uma organizadora definida, né, mestre? Sim, com certeza. Os conteúdos programáticos também são bastante semelhantes. Um ou outro edital tem coisas a mais ou coisas a menos, mas como não saiu o edital ainda, nesse momento é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então, você pegar um determinado conteúdo lá de um edital do BRB e quando saiu da Caixa, isso aqui não vai cair? Ótimo, então você esquece, mas você já se apropriou de um certo grau de conhecimento. Mas, com certeza, eu costumo dizer, e vários professores de concursos públicos sempre dizem, preparação para concurso não é corrida de 100 metros, é maratona. Ou seja, é aquele processo que você que está interessado deve começar
hoje, imediatamente. Ah, não saiu o edital ainda. Pega os editais anteriores, pega as provas anteriores, já se inscreve na turma da Degrau, que assim que for aberta, já procura... Já estamos com turmas abertas. Já tá. Já Quem estamos com quiser já turmas pode se abertas. inscrever. Então, pronto. O Degrau online também já pode se inscrever lá, Isso. porque quanto mais cedo você iniciar o seu processo de preparação, melhor, mais bem preparado você vai estar, porque você vai estar mais tranquilo, vai estar estudando com mais vagar. E tem que estudar com disciplina, né? Aquele negócio de estuda 3 horas num dia e depois fica 2 semanas sem pegar no conteúdo, não vai adiantar nada. Tem que ser aquele negócio com regularidade mesmo. O senhor Separa falou um tempo exatamente. todo dia. O senhor falou um negócio importante, que é essa questão, né, da regularidade, né? E o meu próximo tópico seria exatamente entrar nessa questão dos erros. Que tipo de erro que os candidatos cometem ao se preparar para o concurso da Caixa, né? Ou para outros concursos da área bancária, e como evitá-los? Eu acho que é esse, né? É você manter uma regularidade de estudo, né? Você não pode efetivamente começar a estudar só um pouquinho, parar e voltar. O que mais, de repente, quais outros erros também não podem ser cometidos numa preparação para um concurso da área bancária, que, como a gente já falou aqui, ó, estão reunindo 1 milhão de inscritos, né? E aí? E aí, bom, primeiro, já falando em 1 milhão de inscritos, já vou comentar o segundo erro. O candidato não pode achar que inscrito é sinônimo de candidato, porque não é. É verdade. Você tem 1 milhão de inscritos e você não tem 40 mil candidatos. Porque a grande maioria das pessoas se inscreve, mas não se prepara. Acha que se chegar lá com o conhecimento que já tem, vai dar certo. Vou ali, vou responder pelo que eu sei, que eu não souber eu chuto. Isso não funciona de jeito nenhum, ainda mais num concurso tão disputado quanto esse. Então, você que está nos assistindo, que vai se inscrever no Degrau Online ou na turma presencial da Degrau, que vai pegar as provas para estudar, já tome consciência de que você não está concorrendo com essa quantidade gigantesca de inscritos. Você está concorrendo com um quantitativo muito menor de candidatos, que são aqueles que se preparam. Por outro lado, a concorrência continua sendo bastante acirrada e aí a preparação é importante. Então, o terceiro erro é deixar para muito perto do concurso. Você tem que começar a se preparar desde já com regularidade. Porque se você... eu vou esperar sair o edital para ver o que eu estudo. Aí você espera sair o edital, já perdeu o tempo, porque nós estamos em novembro, o edital talvez saia em janeiro ou fevereiro, já perdeu 2, 3 meses de preparação e tempo é precioso. E, às vezes, o edital sai com antecedência de 60 dias. Aí você, ao invés de ter 4, 5 meses para estudar, você vai ter 2 ou menos que isso. E aí você vai ficar afobado e vai perder qualidade na sua preparação. Então, não deixe para estudar em cima da hora. E mestre, assim, isso é muito comum também, né? Por exemplo, quem faz concurso para a área judiciária tende a focar mais nas matérias, né, específicas da área judiciária, que é direito. Quem faz concurso para a área bancária tende a focar mais também para as disciplinas de conhecimentos específicos da área bancária, como é a sua disciplina. Mas esse é um erro também, né, mestre? Você não pode deixar de lado as demais matérias, como português, matemática, entre outras, informática, a própria redação, né, na hora de estudar, né? É lógico que você tem que saber dar a proporção exata de tempo de estudo a cada uma delas, né? Que às vezes pode ser um pouco maior, um pouco menor. Mas negligenciar uma disciplina em prol das específicas é uma falha também que não pode ser cometida, concorda? Com certeza. O candidato, ele tem que saber o seguinte: não é porque português e matemática a gente viu no ensino médio que você não vai fazer a revisão. Até porque as provas de português e matemática muitas vezes pegam aqueles aspectos, aqueles detalhes das disciplinas que você nem focou tanto assim no ensino médio e no Enem. Então, é necessário fazer a preparação do conjunto das disciplinas que constam no edital, mas aí eu faço também questão de puxar a brasa para a minha sardinha.
porque há uma qualidade diferente. Português e matemática, por exemplo, o candidato vai estar fazendo uma revisão. Conhecimentos bancários e atualidade do mercado financeiro, ele vai estar aprendendo, porque ele não estudou isso antes. Sim, Então, sim, sem dúvida. o peso não se pode negligenciar nenhuma, até porque todas elas são fundamentais para a sua aprovação, mas o peso a cada uma delas tem que ser em função do que você tem de acúmulo de conhecimento anterior. E a grande maioria, a não ser aqueles que já são bancários de bancos privados e que querem fazer o concurso para banco público, que também tem bastante gente assim, mas fora isso, muita gente não tem um contato prévio com a atividade ligada ao sistema financeiro e bancário. Perfeito. Mestre, na sua visão, os futuros candidatos eles têm que tomar como base o programa do concurso de 2001, que foi para portador de deficiência, porque o de 2014, né, que foi o de ampla concorrência, acho que já está muito defasado. Né? O de 2021 é a referência de estudo de um modo geral, não só para a sua disciplina, mas para todo mundo, né, mestre? Sim, os editais, eu vou falar da minha disciplina, não posso garantir que aconteça a mesma coisa com todas as outras, mas me parece que não é muito diferente. Mas os editais dos concursos de 2021 para cá, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, foram muito semelhantes, tanto em termos de abordagem na própria prova, como em termos de conteúdo programático. Então, é um referencial, com certeza, que o candidato deve, na sua preparação inicial agora, tomar. Não, então, já sei que esses pontos aqui, quase que certo que vão ser pedidos de novo. Então, já vou começar a me preparar a focar nesse conteúdo. Perfeito. Essa parte de sistema financeiro e bancário e atualidades do mercado financeiro faz parte do conteúdo, né, de conhecimentos bancários, né, que na última prova, inclusive, das questões que foram cobradas. O senhor acredita que o programa vai ser exatamente aquele ali, ou você acredita que possa incluir alguma coisa a mais, ou tirar, excluir alguma coisa, ou você acha, não, aquele programa ali está dentro do conteúdo assim que é cobrado de um modo geral e é o que o candidato realmente precisa saber? Me parece que o conteúdo, até porque ele praticamente se repetiu nesses últimos concursos Caixa e Banco do Brasil, me parece que o conteúdo está bastante consistente e eu digo que dá para se basear no que está naquele edital e focar em alguns temas. Aí eu já queria adiantar. Era onde eu ia chegar agora também. Vamos focar Os... primeiro no sistema financeiro e bancário, mestre? Pode Perfeito. ser? Então vamos lá. O que o senhor acredita aí que tem que priorizar no estudo de sistema financeiro e bancário? Pela característica das últimas provas, eu quase que cravo o seguinte: aqueles temas que, tipo pule de 10 que vai ser pedido. Câmbio, taxas de juros e a relação da taxa de juros com o câmbio, política monetária, lei geral de proteção de dados, mercado de capitais, atribuições do Conselho Monetário Nacional e ou do Banco Central, sempre cai ou uma coisa ou a outra, ou às vezes as duas, prevenção à lavagem de dinheiro e alguma pergunta acerca de algum produto bancário, às vezes, dependendo da banca e da estruturação da prova, até mais de uma. Esses temas em sistema financeiro e bancário, eu quase que garanto que serão pedidos, porque é recorrente. Já era assim nos concursos anteriores, esses temas, a maioria deles já aparecia e continua aparecendo. O que mudou dos concursos anteriores até 2014 para cá é a ênfase que eles estão dando na parte de taxa de juros, relação diferencial de taxa de juros, né, que é a relação entre taxa de juros e câmbio, e política monetária. Política monetária antes fazia parte de atualidade do mercado financeiro, agora foi incluída em sistema financeiro mesmo, e foi incluída com bastante ênfase. Se eu não me engano, teve uma ou duas provas que teve até mais de uma questão sobre política monetária. Então, esses temas que eu elenquei são, digamos assim, os centrais, o que não quer dizer que você não vai estudar os outros, mas estes temas são centrais para a sua preparação. E em termos de atualidade do mercado financeiro?
Da atualidade do mercado financeiro é até mais fácil, porque são 5 perguntas da disciplina, e 4 temas eu, digamos assim, afirmo, quase que com 99,99% de chance de que vão ser pedidos, porque foram pedidos em todos. É uma questão só de mera estatística. Então, eu quase que tenho certeza absoluta de que, na atualidade do mercado financeiro, eles vão ter uma questão sobre criptomoedas, uma questão sobre as funções da moeda, uma sobre fintechs e outra sobre shadow banking, porque esses 4 temas foram recorrentes em todos os concursos Caixa e Banco do Brasil de 2021 para cá. Então, você tendo uma boa noção desses 4 itens, os outros temas de atualidade do mercado financeiro, aí vai sobrar vários outros itens para uma questão. Mas essas 4 questões aí, se você souber bem, você já está matando 80% da disciplina. Show de bola. E, mestre, qual é a melhor maneira de estudar essas 2 disciplinas? Porque, assim, principalmente para quem nunca viu essa disciplina na vida, né, que talvez seja uma boa parte dos candidatos, talvez a maioria dos candidatos nunca tenham estudado, né, sistema financeiro bancário e atualidade do mercado financeiro. E aí, caramba, tem muita gente que às vezes vem da área de humanas, né, se assusta, né, pô, caramba, sou da área de humanas, não lido com números, né? E aí, ou sou da área médica, né? E as pessoas estão fazendo concurso para tudo quanto é área, né? Se a pessoa está desempregada, né? E aí, dá para lidar com isso de forma tranquila, fácil? Como é que se estuda efetivamente isso? Essa teoria, como estudar essa teoria, digamos assim, da disciplina? As ferramentas são aquelas mesmo. É o cursinho, é o material de apoio e é fazer os exercícios propostos pelos professores nos cursos e resolver as questões das provas anteriores. Mas tem uma lógica a seguir, tipo assim, você tem que estudar primeiro, por exemplo, sei lá, o sistema financeiro e bancário para depois chegar a atualidades. Qual é a lógica disso? Como estudar essa teoria, né? É uma simbiose dos dois? Como fazer isso de forma mais palatável? Mais eficiente, boa pergunta. Isso. Eu oriento sempre o candidato a começar estudando a estrutura do sistema financeiro. Embora muitas vezes a estrutura inteira não seja pedida, eles focam mais nas atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, mas você entender a estrutura e funcionamento do sistema financeiro te facilita muito para o resto, porque aí você fica mais fácil de entender o que é o produto bancário e por que ele é oferecido e por quem ele é oferecido. Fica mais fácil de entender o que é o mercado de capitais, fica mais fácil de entender o que é o mercado de câmbio, que são questões que eu comentei que são sempre pedidas, né? Fica mais fácil de entender como que se forma a taxa de juros e qual é a relação entre a taxa de juros e câmbio. Então, você entendendo, começando pela estrutura e funcionamento do sistema financeiro, que é uma visão assim mais holística, digamos assim, mais geral, a partir dali você consegue aprender muito melhor, compreender muito melhor cada um desses outros aspectos. Porque senão fica um estudo muito fragmentado e você perde a noção da relação entre uma coisa e outra. Então, a pergunta é muito boa e a resposta na questão de sistema financeiro e bancário é começar entendendo o funcionamento e a estrutura do sistema financeiro nacional. Dali para frente, tudo fica mais fácil. Inclusive, do meu livro, que eu não recomendo que estude pelo meu livro, porque a última edição foi de 2014. Então, ele está bastante desatualizado. Mas, no meu livro, a lógica também foi essa. O primeiro capítulo é exatamente estrutura do sistema financeiro para que o candidato, o estudante, pudesse ter uma compreensão desse ambiente. E as atualidades do mercado financeiro, eu recomendo que se estude como desdobramento do sistema financeiro, porque aí você, entendendo o sistema financeiro, entendendo o mercado financeiro, câmbio e capitais, você entende melhor o papel e a importância do surgimento das fintechs, por exemplo, você entende melhor o que é um shadow banking, entende melhor, estudando política monetária, você entende melhor as funções da moeda. Então, eu sugiro que o candidato inicie por
sistema financeiro e bancário e, em seguida, por atualidade do mercado financeiro. Claro que, para o candidato que vai se preparar para a prova e vai cursar a turma da degrau, provavelmente ele terá aulas das duas disciplinas de forma mais ou menos concomitante. Ou pode ser que sim, pode ser que não. Depende da estruturação da turma. Tem turma que tem um só professor para as duas disciplinas, e tem turma que tem um professor para cada disciplina, e aí o calendário pode ser que coloque matérias mais ou menos em paralelo, concomitantes. Mas é sempre importante fazer a ligação entre um conteúdo e outro, porque também, se você for estudar a atualidade do mercado financeiro sem ter nenhuma noção do sistema financeiro e bancário, vai ser novamente um estudo fragmentado. Mestre, a gente vê aí que, pelo histórico, né, do concurso da Caixa Econômica Federal, ou ele é realizado pelo Sebrasp ou ele é realizado pela Sesgran Rio. Né? O último de 2021 para a PCD foi a Sesgran Rio, e o de 2014, que foi de ampla concorrência, né, que ficou parado aí na justiça durante muito tempo, foi pelo Sebrasp. O senhor acredita que dificilmente vai fugir dessas duas bancas? O senhor apostaria que vai ser uma das duas bancas? Eu apostaria que vai ser uma das duas bancas e colocaria mais ovos na cesta da Sesgran Rio, até por ter sido a banca que organizou os concursos de 2021 para cá, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil. Então, me parece que essas duas instituições financeiras públicas federais têm entendido que o estilo de prova que a Sesgran Rio está trabalhando é mais aderente às necessidades e aos objetivos da instituição financeira. Então, eu acho que o mais provável é que... Não, é que inclusive a Sesgran Rio pegou, acho que agora o Banco do Nordeste, né? Acho que ou está pegando o Banco do Nordeste, pegou o BASA também. Teve algum outro concurso também, não sei se o BRB foi ou não, estou na dúvida. Mas, assim, esses eu tenho certeza. BASA, né? E o Banco do Nordeste, que está para ser fechado com a Sesgran Rio, fora Caixa, Banco do Brasil, né? Que foram feitos de 2020 para cá também. E teve também esse de 2021 da Caixa, né? Realmente torna a banca uma grande favorita mesmo, né? A ficar com esse concurso da Caixa. E aí, mestre, eu queria que o senhor falasse então o seguinte: qual é o perfil de prova da Sesgran Rio, né? No que tange, então, a essas suas disciplinas, que é o sistema financeiro e bancário, né? E atualidades do mercado financeiro? Essa também é uma ótima pergunta, e por isso que é muito importante o candidato resolver as provas dos concursos anteriores, que ele já vai se acostumando com o estilo da banca. E o estilo da Sesgran Rio mudou muito em relação ao que ela praticava anteriormente, em 2010, 2012. Hoje, as provas da Sesgran Rio são mais inteligentes, porque antes era coisa assim muito básico, conceitual. Isso aqui ou dava um conceito e perguntava o nome, ou dava o nome e perguntava o conceito. Agora não. Agora, a maioria das questões, pelo menos das meias disciplinas, relacionadas na prova da Sesgran Rio, se refere a situações, problemas do cotidiano. Ou seja, se você já tivesse passado do concurso, fosse um funcionário da Caixa Econômica, e um cliente aparecesse com esta situação, como é que você resolvia? Então, isso eu considero um estilo de prova bem mais interessante, porque não basta você decorar o conteúdo, você tem que saber compreendê-lo e aplicá-lo numa situação, problema prática, e tem sido esse o estilo de questão que a Sesgran Rio apresenta. Não nada de muito complexo, são situações do dia a dia da relação entre o candidato, o funcionário e o cliente, mas que exigem que o funcionário conheça o conteúdo para poder responder de forma correta. Perfeito, mestre. E para a gente então encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem final ou uma dica final para todos aqueles que vão participar desse próximo concurso da Caixa Econômica Federal para técnico bancário. Perfeito. A minha grande orientação é aquilo que eu já coloquei desde o início. Comece a preparar-se desde já. Não espera sair o edital
porque não vai ser muito diferente dos editais anteriores. Você tem esta vantagem em relação ao pessoal que fez o concurso 2021, que foi um edital completamente novo, 7 anos depois de um hiato de inexistência de concursos. Então, você tem esta vantagem. Você já tem um referencial de vários concursos realizados nos últimos 2, 3 anos, com um conteúdo programático razoavelmente consolidado. Então, comece a preparar-se desde já, com regularidade, sem agonia, porque não é um bicho de 7 cabeças, mas como é um concurso muito disputado, exige preparação. Você precisa solucionar questões das provas anteriores, precisa fazer exercícios, precisa estudar a teoria e, principalmente, caso você tenha não muito sucesso agora, não desista, porque concurso a gente não faz para passar, a gente faz até passar. E, com certeza, muitos daqueles que fizeram concursos anteriores e não foram tão bem-sucedidos aprenderam com a experiência e estão buscando correr atrás do prejuízo, literalmente, e se preparar. Então, a preparação, ela é para este concurso, mas ela também para a vida. A gente... conhecimento é a única riqueza que você adquire e que ninguém pode te roubar. E ela sempre tem alguma serventia, sempre vai servir para alguma coisa. Então, prepare-se desde já, com tranquilidade, mas com disciplina de maratonista, aquele negócio de separe quantas horas por seu dia você considera que seja necessário e suficiente para a sua capacidade de aprendizado. Cada um tem um ritmo. Então, de acordo com o seu ritmo, quanto você precisa estudar por dia, e estude todo dia, desde já. Quando sair o edital, foque naquilo que, de repente, apareceu de novo, que você vai ter que se apropriar daquele conteúdo diferente do que tinha que foi colocado pela primeira vez, mas já com essas orientações e dicas que eu passei, eu tenho convicção de que o candidato que for nesse caminho tem uma enorme chance de se tornar um colega de profissão desse professor aqui. Com certeza. E, infelizmente, o programa DC Entrevista chega ao fim, né? Por isso eu quero muito aí agradecer a presença do professor Carlos Arthur Newlands, que trouxe aqui excelente conteúdo de dicas e orientações para quem vai prestar o concurso para técnico bancário da Caixa Econômica. A gente podia ficar aqui horas ainda conversando sobre a Caixa, mas infelizmente temos um tempo para não ficar um vídeo tão grande, né? E eu me despeço aqui do professor. Eu tenho certeza que os nossos alunos, professores, os nossos alunos, os nossos futuros alunos também, né? Gostaram muito desse episódio dessa entrevista. Então, mais uma vez, agradeço muito a sua participação aqui, mestre. Eu que agradeço o convite. Estamos aí sempre à disposição, tanto para estar aqui dando dicas para os candidatos, como estar nas turmas presenciais e online ministrando o conteúdo das minhas disciplinas. Grande abraço a todos, prepare-se e sucesso! Isso aí, mestre. E quem está aí assistindo, agradeço a audiência, espero, né, que as informações e dicas compartilhadas hoje tenham sido bastante úteis e inspiradoras, não tenho dúvida disso, com certeza foram. E se você gostou desse episódio do DC Entrevista, não deixe de dar o seu like, né, nesse vídeo, compartilhá-lo aí com seus amigos, concurseiros que também vão fazer esse concurso para a Caixa Econômica. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu lembro que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quiser se preparar para o concurso da Caixa Econômica, né, para técnico bancário da Caixa. Para obter mais informações, acesse o nosso site, né, www.degraucultural.com.br, ou ligue para 3970 1015. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural. E estamos aí, gente. O que vocês precisarem, só entrar em contato com a gente que nós vamos aí ajudá-los a conquistar essa vaga tão importante aí para você na Caixa Econômica. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!